E ainda sobre esse assunto, eu recebo aqui no Jovem Pan agora o Dr. Celso Granato, infectologista e diretor clínico do Fleury. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan agora e para ajudar, a gente a entender esse caso. Bom, explica pra gente, como que se deu essa reinfecção desse homem de 33 anos em Hong Kong? Não houve sintomas graves na segunda infecção, mas como que isso é possível? O vírus, ele sofre alguma mutação? Oi, boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. Olha, realmente esse vírus detectado agora, no segundo episódio, ele é bastante diferente daquele que foi detectado no primeiro episódio, né? Aparentemente, esse paciente, depois do primeiro episódio, ele não formou anticorpos. A gente sabe que a imunidade ela é mais complexa do que só fazer anticorpos, né? Existe aquele outro tipo de imunidade que é pelos glóbulos brancos, e essa não foi medida na outra vez. Então, a gente não sabe se esse paciente tem alguma dificuldade para se proteger contra o vírus, aparentemente ele é saudável, né? Ou se é porque o vírus é diferente, né? Esse vírus foi sequenciado, pegaram todos os pedacinhos do material genético dele e ele viu que é um vírus bastante diferente daquele que ele tinha a primeira vez. Então, há necessidade, Lívia, da gente estudar um pouco mais, porque se a gente imaginar, nós tivemos mais de 23 milhões de casos de Covid-19 no mundo inteiro documentados. Provavelmente o número é muito maior do que esse, como a gente sabe. Então, é possível que houve outros casos de reinfecção que não tinham defesa, não conseguiram se proteger e acabaram pegando uma segunda vez, né? Então, talvez isso não seja tão raro assim. Mas o fato é que o vírus sofre mutações, isso pode, pelo menos em teoria, acontecer, e não parece ser muito frequente. E nesse caso não foi grave, porque o paciente não teve sintoma nenhum, foi um achado. Quando ele voltou para Hong Kong a partir de uma viagem à Europa, ele fez aquele teste obrigatório na entrada de Hong Kong e ele foi surpreendido como positivo. Então, a gente não sabe realmente se isso é grave do ponto de vista clínico. Neste caso, não foi. Doutor, e esse caso ele acende um alerta até mesmo para quem já pegou a Covid-19 e se recuperou? Qual que é a orientação, o protocolo para quem já teve Covid-19? Tem que manter os cuidados da mesma forma que aquela pessoa que ainda não contraiu a doença? Lívia, você tem toda a razão. Até a gente ter uma demonstração melhor de que essa imunidade que existe é mais duradoura, você vê, ele teve essa infecção 4 meses e meio depois da primeira. A gente não sabe durante quanto tempo essa imunidade dura, né? Então, eu acho que a recomendação que a gente precisa dar é mesmo para aquelas pessoas que tiveram uma infecção, elas devem continuar a se precaver, porque a gente não sabe se essa imunidade dura muito tempo, a gente não sabe medir exatamente essa imunidade, a gente não sabe se aquele anticorpo que a gente mede agora nos laboratórios, essa sorologia, a gente não sabe se ela indica obrigatoriamente proteção. Então, acho que as pessoas devem continuar a tomar todos os cuidados, mesmo aquelas que já tiveram infecção no passado, até a gente conseguir entender direito como é que é a evolução dessa doença que é nova, né? Ela é muito nova, a gente ainda precisa conhecê-la um pouco melhor. Exatamente, doutor. E sabendo, que o vírus sofre uma mutação e que a vacina da Covid-19 ainda está em desenvolvimento, o que isso implica na vacina? Ela será 100% eficaz ou já sinaliza que vai imunizar a gente parcialmente? É possível falar sobre isso? Eu acho, Lívia, que isso depende um pouco do tipo de vacina que a gente está considerando, né? Como você tem acompanhado, com certeza, existem vários tipos de vacina que estão sendo estudados. Existe uma vacina, por exemplo, que é uma vacina baseada no modelo inglês, no modelo americano e aparentemente até no modelo russo, né? Que ela tem só um pedaço do material genético do vírus. Então, se o vírus sofrer uma mutação nessa região, é possível que a vacina não sirva para todo mundo, né? Mas isso ainda é um pouco cedo a gente falar.
Existem outras vacinas que elas têm o vírus completo, né? O vírus completo, mas o vírus é inativado. Então, será que essa vacina com o vírus completo e inativado seria mais eficaz do que aquela que tem só um pedacinho do vírus? São coisas que a gente vai precisar avaliar, viu, Lívia? Ainda, novamente, é um pouco cedo para a gente tirar conclusões, né? Eu acho que se a gente puder perceber aonde está sendo essa mutação, se a vacina, por exemplo, consegue diminuir a gravidade da doença, por exemplo, você pega a vacina da gripe. A vacina da gripe não impede que as pessoas fiquem doentes, só que elas vão ter uma forma mais leve da doença. Então, só isso já seria uma indicação importante da vacinação. Mas ainda é um pouco cedo, viu, Lívia? A gente precisa continuar estudando. Você sabe que existem vários projetos aqui no Brasil sendo feitos de avaliação de vacina. São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Salvador. Então, nós precisamos entender um pouco melhor qual é o grau de proteção que essa vacina confere, quanto tempo ela dura e se ela só ameniza a doença ou se ela impede que a pessoa pegue a doença. É muito cedo, né, para afirmar ainda qualquer coisa sobre a eficácia diante desse caso que nós tivemos lá em Hong Kong, né? É verdade, é um pouco cedo ainda. Eu acho que nós tivemos um número muito grande de casos, né, Lívia? Mais de 23 milhões de casos. E esse é um dos poucos casos descritos. Eu não vou dizer que é o único, porque a gente já ouve falar de outros casos, às vezes falta um pouquinho a documentação para isso. Mas seguramente não parece ser um fenômeno comum por enquanto. Doutor, agora vamos olhar um pouquinho para os exemplos que a história já deixou para a gente. É esperado que mesmo após a vacina a gente venha a ter casos graves de coronavírus que sofreram mutações, sabendo que os vírus sofrem mutações. Ao longo da história isso foi observado com outras pandemias? Olha, Lívia, esse vírus, coronavírus, ele não é um vírus que sofre muitas mutações. A gente está bastante acostumado com o vírus da gripe, que ele sofre mutações praticamente todos os anos, né? É uma das razões pelas quais a gente precisa revacinar as pessoas todo ano, porque existe uma chance muito grande do vírus sofrer mutação. Os coronavírus, de uma forma geral, eles não costumam sofrer tantas mutações assim. Então, a gente não espera essa mesma preocupação que a gente tem com a gripe. Mas, como a gente está começando a vacinar as pessoas agora, a maior parte das pessoas está vacinadas há 2 meses, no máximo 3 meses, né? Nós vamos precisar observar casos de doença mesmo nas pessoas vacinadas. A maior parte dos protocolos, Lívia, ela fica seguindo as pessoas vacinadas durante 1 ano depois da vacinação. Nesse período de tempo, a gente vê se a pessoa pega a doença ou não. A gente vai precisar ter certeza que é realmente, novamente, um Covid, né? Porque podia ser uma gripe, podia ser um resfriado, né? Então, nós vamos precisar estudar, mas são coisas que só vêm mesmo a longo prazo, viu, Lívia? Infelizmente, o tempo da ciência é um tempo mais lento do que a gente gostaria, mas não há outro jeito de fazer. A gente tem que agora experimentar as vacinas e observar o que acontece nos vacinados. Estamos com o doutor Celso Granato, infectologista e diretor clínico do Fleury. Doutor, muito obrigada pelas informações e explicações aqui no Jovem Pan Agora. Eu que agradeço, Lívia. Estou à sua disposição. Até mais, voltaremos a falar desse assunto certamente.